Querido irmão, um prazer mais uma vez estar aqui com você no nosso canal do YouTube ICE Maracanã. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa ajudar o canal a crescer e abençoar outras pessoas. Deixe também o seu like se você gostou e o seu comentário, perguntas ou qualquer outra questão que você gostaria de saber ou opinar sobre a palavra de hoje. Quero conversar com você, meu irmão, em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. E esses versículos dizem assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirei o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aí a palavra do Senhor, nesse dia especial que Deus nos deu de presente. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando o fruto do Espírito. Estamos terminando a série sobre fruto do Espírito. Mais uma semana e nós fecharemos essa série, que falta apenas uma parte do fruto, que é o domínio próprio. Então, até agora nós já estudamos que o fruto do Espírito, ele é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, mansidão. Hoje a gente trabalha com fidelidade e domínio próprio. Então vai faltar ou faltará apenas um estudo para nós fecharmos o conteúdo dessa série importante de sermões. Eu não me canso de ensinar a cada um de vocês que não são frutos, é apenas um fruto. Não é, eu tenho amor, eu não tenho alegria, eu tenho mansidão, não tenho domínio próprio, eu sou amável, mas não tenho paz. Não. O Espírito Santo, o Espírito é um fruto que vem do Espírito, que deve ser nutrido e alimentado por nós, mas é um fruto só. Então, todas essas partes, todas essas características fazem parte do mesmo fruto. Então, o mesmo fruto é composto por amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão. E o que a Bíblia vai dizendo para nós é que contra essas coisas não existe lei. O amor é o ágape. O que é amor ágape, pastor? O amor ágape é exatamente um amor que é um amor consciente das suas responsabilidades plenas e que ele faz por convicção sem esperar uma retribuição. Então isso é o que nós conhecemos por amor ágape. A alegria é uma coisa muito simples na vida. O apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas, da alegria, mas Salomão fala em Eclesiastes sobre felicidade, sobre como ser feliz, porque a vida é tão tumultuada, tão curta, há um lugar que não há mais planos e projetos. Sendo assim, nós devemos viver uma vida de forma um pouco mais simples, trabalhando com alegria, servindo, comendo bem, bebendo bem, festejando com a mulher da juventude, entendendo que Deus se agrada de nós em Cristo Jesus.
tenho falado e tem esse sermão completo aqui no nosso canal, que você precisa apenas tomar cuidado, porque quando você faz uma leitura simples, você fala, olha aí, ó, está liberada a festa. Realmente a festa está liberada, mas a festa está liberada para aquela festa que é dominada pelo Espírito. Porque a mesma festa que Eclesiastes, lá no livro de Eclesiastes, descreve e narra os eventos, os acontecimentos dessa festa, se esses eventos acontecerem sob a perspectiva da carne, é tragédia ao final. Então, é sob o fruto do Espírito. Amabilidade e bondade amabilidade é o ser gentil e o bondade é produzir gentileza. Essa é a grande diferença. Enquanto amável é o que é, bondoso é o que faz. As duas definições passam por um caminho da gentileza, é ser gentil, é fazer o bem às pessoas, inclusive àquelas pessoas que não merecem, é olhar com o olhar de Deus. A paz é uma paz que não depende das circunstâncias externas, é uma paz que excede todo o entendimento, que vai além de qualquer raciocínio, é uma paz que vai além do que está externo, é uma paz interna. Paciência é um temperamento longo, está aí o sermão, o estudo, muito joia. A gente termina determinados estudos e Deus fala muito ao nosso coração, em alguns deles, acho que Deus tem um plano, um projeto, e Deus fala muito ao coração, talvez em uns mais do que em outros lugares, em outros momentos. Deus sabe todas as coisas, né, meus queridos? E esse da semana passada, ou no canal, o estudo anterior, eu aprendi muito com paciência. A paciência não na ideia de eu sou um sofredor, eu tenho que esperar qualquer coisa acontecer, não. A paciência na perspectiva de você esperar aquilo que Deus quer, que aquilo possa acontecer na sua vida, é ter um temperamento longo. Mas é saber onde quer chegar, é não se satisfazer no sofrimento. Isso não é Bíblia. Um crente satisfeito porque está sofrendo, não. O sofrimento pode ser até motivo de crescimento, mas a gente não se satisfaz nele. Então é um temperamento longo para passar por provações, e mansidão, que está mais ou menos no mesmo pacote, ela não é nem intolerância, nem é complacência. Ser manso é você ter a sua ira sob controle. É você poder controlar os seus sentimentos, inclusive a sua própria ira. Então há momentos que é momento de você se levantar contra uma injustiça. E você pode ser duro contra aquela injustiça. Só que as suas reações estão sob o seu controle. E ao mesmo tempo não é complacência, não, eu sou manso, então eu aceito tudo. Eu vejo uma pessoa sendo maltratada, eu vejo uma injustiça na minha empresa, eu vejo uma... Então eu aceito tudo. Isso não é mansidão. Mansidão é você controlar as suas reações. Bom, até aqui, ótimo. Hoje converso com vocês sobre fidelidade. Fidelidade. Fidelidade, em Gálatas capítulo 5, 22, ela está aí no grego, acho que é pistis. Desculpe a minha pronúncia, se ela está certa, se ela... Tá? Mas a palavrinha é essa que está aí diante dos seus olhos. É um substantivo. Essa fidelidade significa fidelidade mesmo, fé, na verdade. Ela vem da raiz fé, ou seja, é alguém é algo que você confia, em alguém que você confia, é confiável. Então, quando a pessoa ela tem fidelidade como fruto do Espírito na vida dela, ela tem o amor, ela tem a paz, ela tem a benignidade, ela tem a fidelidade. Ela é uma pessoa que é confiável. As pessoas podem ter fé nessa pessoa, acreditar nessa pessoa. Tá? É uma relação que fé plena e única só em Deus. Deus é o dono, é o patrono, em Deus... Todas essas partes dos frutos se realizam em Deus. Deus é pleno, é tudo, 100%. A fidelidade também. Deus é fiel, Deus tem fidelidade máxima em si. Então Deus é aquele em quem confio plenamente, mas um homem fiel é também um homem confiável. É um homem leal. Então isso é fidelidade. Em Mateus capítulo 25, versos 21 ao 23, que são exatamente o texto, os versículos que eu acabei de ler com você, você percebe aí, não precisa ser um expert em grego, e eu também não sou, aliás, estou longe disso, mas você vai perceber que as duas palavrinhas em grego, elas são muito parecidas, muito parecidas. É pistis, desculpa a pronúncia, tá? Posso me equivocar em alguma letrinha, e a outra é pistos, acho que é isso mesmo, tá?
Inclusive, se não foi, você conhece, deixa aí nos comentários e diga, olha, professor, pastor, não é assim? Bom, a diferença é que um é adjetivo. O de baixo é adjetivo. Quando Jesus, aqui na parábola, falando do Senhor, ele diz, olha, servo bom e fiel, ele não está falando do substantivo, ele está falando do adjetivo. Então, qual é a diferença? O adjetivo é a característica de um ser, especialmente nesse caso aqui dos servos. Então, ele vai dizer, servo bom e fiel. Então, você realmente é fiel. Você, aqui na parábola, tem a fidelidade em você. Ou seja, o fruto do Espírito, fidelidade, de alguma forma aparecia aqui, pelo menos nesses dois primeiros servos, que são essas personagens importantes aqui da parábola, chamada de parábola dos talentos. Então você vai perceber que tanto Gálatas 5:22, 23, 24, até o finalzinho ali da sessão, com o capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 14, os dois textos trabalham com a mesma palavrinha para expressar fidelidade. Alguém que é fiel, alguém que é leal, alguém que você pode confiar. Isso é ter fidelidade. Então, como eu repito, fiel plenamente a Deus. Fidelidade plena só existe em Deus. Eu confio plenamente em Deus, mas são atributos, qualidades de Deus que são comunicadas para um ser humano para que ele também possa viver e ser. Então, isso é a fidelidade, alguém que é confiável, alguém que é fiel, alguém que é leal. Lealdade é fruto do Espírito, fidelidade é fruto do Espírito. Primeiro, eu sou fiel a Deus e Deus é o máximo da fidelidade. Sendo fiel a Deus, eu também consigo ser fiel com as pessoas e as pessoas podem ver em mim a fidelidade. Agora, ficam aqui para mim algumas questões, algumas perguntas. Por que Jesus chama dois homens de fiéis? Sabe, isso me chama muita atenção nesse texto. Por que essas pessoas são chamadas de fiéis? Pelo próprio Cristo. Claro, não, gente, querido irmão, aqui não é Jesus, aqui é Jesus contando uma história acerca de um relacionamento hipotético de um homem com seus servos. Mas é claro, o que é uma parábola? Uma parábola é um fato do cotidiano das pessoas que necessariamente não aconteceu do jeito que está aqui, ou seja, um personagem, isso aconteceu em determinado dia, mas eram coisas que de alguma forma aconteciam dia a dia na vida, no dia a dia das pessoas, e que isso refletia uma verdade do mundo espiritual. Isso é parábola. Então, quando Jesus fala que um homem saiu, viajou, deixou dinheiro com os seus empregados, claro que ele está fazendo alusão ao mundo espiritual, a ele mesmo, com os seus servos, com os seus seguidores. E aqui, Jesus está contando uma história dizendo, olha, homens fiéis, por que vocês são fiéis? Jesus disse, se vocês são fiéis, eu confio em vocês. Vocês são leais, vocês são dignos de confiança, vocês são dignos vocês são dignos de fé, ou seja, eu tenho fé em vocês, sabe? Irmãos, não confunda, tá? A fé que nós temos em Deus é a fé que nós temos nas pessoas. Então, eu tenho fé na pessoa, eu acredito na pessoa. E é tão interessante porque esse ser que resume plenamente, totalmente, o 100% da fidelidade, ele diz que algumas pessoas são fiéis. Ele conta isso aqui na parábola dos talentos. E é exatamente aí que nós vamos conversar hoje sobre algumas razões que levaram Jesus a chamar dois homens de fiéis, para reconhecer que na vida daqueles homens havia fidelidade. Vamos primeiramente, antes de entrar, pensar em algumas questões. Primeiro, só Mateus apresenta essa parábola. Talento, há uma confusão grande, inclusive em alguns autores, com os quais concordo parcialmente, mas não concordo plenamente. Como nós temos uma palavra na língua portuguesa, talento, como sendo uma capacidade artística de alguém, como sendo aí a ideia de algo que a pessoa sabe fazer, a gente pensa automaticamente que essa palavrinha talento aqui do grego é isso. Olha, Jesus te deu seus dons. Jesus fez de você um professor, Jesus fez de você um profeta, Jesus fez de você um evangelista, Jesus fez de você um administrador. Então, esses são os talentos. Não, isso aqui não são os talentos desse texto, irmãos. Isso faz parte do reino de Deus, tá? Nós estamos falando aqui do reino de Deus. O texto não está tratando especificamente sobre capacidades que Deus te dá, não. Mas é o reino de Deus e essas capacidades estão dentro do reino. Então,
o dom, o talento que eu recebo, eles estão dentro do reino de Deus. Mas o texto fala de reino de Deus. Tanto é que ele começa no capítulo 25, o reino do céu será semelhante às 10 virgens. E depois aqui no verso 14 diz, olha, e também será como. Então é o reino de Deus. Aqui não são os dons que serão assim, não é o trabalho na igreja, não é a capacidade que você tem de alguma coisa, não. O texto fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que reuniu seus 3 servos e deu a eles dinheiro. Claro, mas pastor, os dons, os talentos também não estão dentro do reino de Deus? Sim, é o pacote do reino de Deus, mas não é especificamente dom e talento, é o reino dos céus, é o reino de Deus. É toda a proposta de um reinado diferente que Jesus propôs para cada um de nós. Então todas essas questões estão incluídas aqui no pacote, inclusive os dons e os talentos. Significa o quê? Que Jesus está dizendo a história, contando a história, dizendo assim, olha, um homem viajou e ele deu talentos. Talento era uma unidade de medida de aproximadamente 30 quilos, geralmente de prata. Ela poderia também aproximadamente valer 6.000 denários. É um bom dinheiro, tá, irmãos? É um bom dinheiro. Se você pensar que um denário era um dia de um trabalhador braçal, um trabalhador romano, um trabalhador mais simples, ali do próprio exército, alguém além dos mais simples, você tem aí alguém precisando trabalhar 20 anos, quase 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, para ganhar um talento desse. Então o homem era um homem rico, ele tinha muitas coisas, tá certo? E outra coisa que é importante também é que você pensar comigo, meu irmão, é que esses talentos aqui, eles não são divididos de forma igual, né? Igualitariamente, não. Eles são divididos de acordo com a vontade daquele senhor. Tem um motivo, inclusive, aqui. Mas ele não todo mundo ganhou o mesmo tanto, não. Ele dividiu. E daqui a pouquinho nós vamos entender qual que é a ideia. Bom, você está aqui por dentro da situação, por dentro da parábola, entendeu o contexto histórico, sabe o que é talento. Na verdade, é um homem distribuindo aqui os seus bens para que os seus servos tomassem conta deles. Muita grana, muito dinheiro, muita riqueza. Se você pensar em 5 mais 2 mais 1, são 8 talentos. 8 talentos vezes 30 dá 240 quilos de prata. Então é muita riqueza, muita coisa que foi confiada na mão daqueles homens. Bom, e alguns deles são chamados de fiéis. A minha pergunta é, por que alguns homens foram chamados de fiéis? Em outras palavras, Jesus, entendendo a vida daqueles homens, disse, olha, vocês têm um fruto do Espírito, que é fidelidade. Vocês são fiéis, foram leais. E por que esses homens são chamados de leais? Quais são as razões? A primeira dessas razões, meus irmãos, é que eles conseguiram entender aqui a importância do reino de Deus, a urgência do reino de Deus. Isso faz com que cristãos sejam cristãos fiéis, sejam cristãos leais. Não há tempo a perder, irmãos. O tempo é curto, a vida é curta, o tempo passa. Salomão disse em Eclesiastes, no texto que estudamos há 2 semanas, estão aí esses estudos, estão todos aqui no nosso canal. Olha, você viva a sua vida porque você irá para um lugar em que não há nem plano nem projeto, o tempo passa. Perdemos quantos amigos, quantas pessoas nesses dias, por doenças das mais diversas, inclusive essa triste doença que vivemos nesses dias. Então passa logo. Então o evangelho é urgente, é urgente. A tradução da Bíblia para algumas tribos, essa tradução é urgente, eles estão sem Bíblia, sem o privilégio que eu tenho. O abençoar aquela pessoa que está morando na rua é urgente, afinal de contas ele está perdendo tempo na vida dele. Então, meu querido irmão, você ter um bom ministério na igreja, tudo isso é urgente, é coisa que faz parte do reino. E aqui, entendendo melhor o texto, a gente sabe, olha, a distribuição ela foi diferenciada. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Aí você pode perguntar assim, mas por que, pastor? Aí eu respondo, porque sim? Não, porque sim não é resposta. Você se lembra da sua mãe, né? Engole o choro. Ou você se lembra da sua mãe, mãe, todo mundo faz, você não é todo mundo, meu filho. E tinha também uma boa resposta materna e paterna. Filho, é assim, assim, assim. Por que sim? Por que, mãe? Porque sim. Então era um respeito, porque sim. Aqui não tem o porquê sim, aqui tem o porquê. Por que que esses homens receberam de forma diferenciada os valores?
Porque o Senhor já conhecia esses homens e a Bíblia diz aqui na parábola que eles receberam de acordo com a capacidade de cada um. De acordo com a capacidade, o patrão, o chefe, o empresário chama os servos, talvez homens mais importantes, aqueles que ele via que eles tinham capacidade para cuidar de tanta riqueza. E aqui o texto fala que esse homem ficou muito tempo fora, muito tempo, a gente não sabe quanto é esse muito tempo, né? Até porque não é uma história verídica, né, irmãos? É uma parábola, é uma história corriqueira dos dias daqueles homens que tinham uma verdade espiritual. E aí você tem aqui exatamente o texto dizendo que ele ficou muito tempo fora, mas quando você pega o texto, irmãos, e diz o seguinte, verso 15, a um deu 5, a outro 2, a outro 1, em seguida partiu de viagem, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Ele saiu imediatamente, é na hora, ele saiu na hora e ele dobra o dinheiro com o tempo. Diz depois, aqui no verso, também no verso 17, que também o que tinha 2, ele copia o que tinha 5 talentos. Também é rápido, é na hora, é urgente, é naquela hora. Agora o que tinha 1 talento é interessante aqui, porque quando eu faço a leitura do texto, uma leitura mais calma, mais minuciosa, mais tranquila do texto, o que eu percebo aqui, meu querido irmão, é que ele também parece que ele também sabia da urgência. Que a ideia que eu tenho é que enquanto um saiu, aplicou os 5 talentos, o outro saiu, aplicou os 2 talentos, esse aqui também sai, embora o texto bíblico ele não fala, mas me passa a ideia que ele também sai rapidamente e enterra o seu talento. Então, todos eles aqui sabiam e conheciam a urgência do reino dos céus, do reino de Deus. Eles tinham aqui, sabiam da urgência de fazer com que aquele dinheiro, que aquela prata, que aquele recurso, que ele pudesse ser multiplicado, era urgente. E Jesus faz essa aplicação dos talentos para o reino de Deus. Tanto que no verso 14, como já disse, ele explica, ele diz, e também será como homem. O que também será? Verso 1, o reino do céu será semelhante às 10 virgens. No verso 14, e também será como um homem que saiu de viagem. O reino é prioridade. Bom, é digno de ser chamado fiel o homem que entende que o reino é agora, que o reino é urgente, que o reino é agora, que é agora, que eu contribuo com o reino é agora, que o meu dízimo e oferta é agora, não é quando eu ficar rico. Aliás, quando você ficar rico, pode ser que você nem saiba se estará com o mesmo pensamento que você tem hoje. Então é agora, não é amanhã. Olha, quando eu receber o meu salário lá, quando eu passar naquele concurso, não, mas você já trabalha hoje, você já tem o seu recurso, é hoje, o reino é urgente. Olha, quando eu tiver mais velho, eu quero de alguma forma ajudar, abençoar as pessoas. É agora. Não é para depois, é agora. O reino dos céus é semelhante ao homem que entrega o dinheiro e aquelas pessoas imediatamente saem para fazer com que aquele dinheiro pudesse ficar maior ou pudesse multiplicar aquele dinheiro. Então essa é uma razão pela qual um homem é chamado de fiel, porque ele sabe a urgência do reino de Deus. Exatamente, o segundo ponto, inclusive, fala sobre essa mesma questão. Eles multiplicaram o bem que receberam, eles multiplicam o bem que receberam. Eles não apenas recebem um bem e guardam esse bem para eles, para que depois, um dia, quando Deus pudesse, com esse Deus, né? Eu estou sempre fazendo essa ligação, porque ela é uma ligação espiritual. Mas aqui na história era o Senhor, o dono deles. Quando esse Senhor voltasse, eles pudessem devolver o dinheiro para aquele Senhor. Mas não, eles fazem diferente, eles vão agir de forma diferente, eles vão multiplicar aquele bem precioso que eles ganharam. Em 2020, essas aí foram as ações, de acordo com o levantamento da Trademap, até 30 de dezembro de 2020, foram as ações na Bolsa de Valores aqui do Brasil, na Ibovespa, que mais se valorizaram no período de um ano. A Companhia Siderúrgica Nacional foi 126%, o WEG E3, 120%. Essa é uma empresa que era menor, ela, se não me engano, fabrica máquinas eletroeletrônicas para servir as empresas. Você tem empresas aí mais famosas, né, como Magazine Luiza, a Vale,
a Localiza, que é de carro. Então você tem aqui a empresa que mais valorizou em um ano no Brasil, ela dobrou de valor. Então as ações elas dobraram de valor. Aqui os homens também eles dobram de valor as suas ações, as suas riquezas. Pastor, quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Não, muito tempo. É muito tempo, eu não sei quanto tempo é. Mas você tem aqui alguns servos visionários, empreendedores. Eles vão receber um bem precioso que eles tinham e eles vão multiplicar esse bem. Sabe, eles vão fazer com que esse bem possa valer muito mais. E o reino de Deus, meus irmãos, ele é o seguinte, o reino de Deus ele é multiplicado e ele tem mais valor quando ele é passado para mais pessoas. O reino de Deus, para mim, ele não é um reino de Deus que cresce. O reino de Deus cresce, ele é multiplicado quando essa parábola é aplicada para a vida espiritual. O reino de Deus crescendo de 5 talentos para 10 talentos é quando o reino atinge outras pessoas, quando ele abençoa as pessoas, quando ele tira as pessoas das trevas, quando ele liberta uma criança escravizada, quando ele liberta uma criança que está sendo escravizada por alguém ou por algo, quando ele liberta alguém que está vivendo uma crise na sua vida, quando ele liberta alguém do poder do pecado. É exatamente aí que o reino cresce. Essa é a ideia que nós temos. E aqui na parábola, um homem recebeu 5 e fez com que o dinheiro dobrasse 100%. O segundo, 1 quilo de prata, 30 quilos aproximadamente, né? 1 talento, 1 quilo a 1 talento de prata, aproximadamente 30 quilos, ele fez com que essa passasse a ser... 5 passou a 10, o que era 30, olha, vamos pensar comigo aqui, pastor, calma, está fazendo confusão, vamos comigo aqui, vamos lá. 1 talento, 30 quilos de prata. 5 talentos, 150 quilos. Ele fez dobrar esse valor, 300 quilos de prata. O segundo, 2 talentos, 1 talento, 30 quilos, 2 talentos, 60 quilos. Ele dobra o dinheiro, então ele passa para aquilo a 120 quilos de prata. Ou de algum outro produto ali precioso, né? Mas era uma unidade de medida. Ele vai aqui reconhecendo a preciosidade que ele tem e ele vai multiplicar o bem. O reino de Deus ele não é multiplicado quando eu fico cheio. O reino de Deus ele é multiplicado quando as pessoas ficam cheias juntamente comigo. Isso é multiplicação do reino de Deus. Então, não existe a possibilidade de um homem cheio, e as pessoas que estão próximas a ele vazias. Esses homens são chamados de fiéis porque eles multiplicaram o dinheiro, que era o exemplo do reino de Deus. Então, a partir do momento que o reino de Deus cresceu, eles foram chamados de fiéis. Eles sabiam que aquilo que eles haviam recebido era muito precioso. E eles precisavam, a partir daquele momento, multiplicar o reino de Deus. Multiplicar o reino de Deus é multiplicar o alcance do reino, multiplicar as pessoas alcançadas por ele. E por fim, esses homens eram dignos de serem chamados de fiéis, e não fui eu que chamei de fiel. Essa ilustração é Jesus dizendo que aqueles homens, dentro daquela parábola, eles foram chamados de fiéis. Porque os homens, eles compreenderam o reino, a importância do reino, a multiplicação do reino e compreenderam também o que era o dono do reino. Quem é o dono do reino? Você tem aqui, primeiro, cuidado com algumas interpretações de parábola para que você não caia numa interpretação alegórica. O que é uma interpretação alegórica? É você começar a encontrar cada partezinha da parábola um significado espiritual. Nós não trabalhamos assim. A ideia das parábolas, ela traz uma ideia de uma mensagem geral, de uma mensagem central. Daqui a pouco você está arrumando, olha o reino de Deus, cada talento significa isso, esse homem significa isso, a viagem tanto tempo foi isso. Não, é uma mensagem geral sobre o reino de Deus. Bom, falado isso, você sabe que no meio, um homem recebeu 1 talento. E esse homem, irmãos, ele não conhecia o reino de Deus. Ele não conhecia o reino, ele não conhecia sequer o dono do reino. Pastor, mas aqui é difícil, né? Porque está dando a impressão que ele era entre os outros, que ele era um conhecedor do reino. E por que ele recebe juntamente com os outros? Irmãos, existe uma graça do reino que alcança todas as pessoas, crentes e não crentes. Existe algo que vem de Deus que alcança todas as pessoas ao mesmo tempo. Esse homem foi alcançado também com essa graça comum, que é uma graça que vem para todas as pessoas. E ele também foi chamado, olha, está aqui um talento para você. Tá?
Só que quando o dono volta e fala, ô filho, cadê onde estão as riquezas? Não. Olha, eu te conheço, conhecia nada. Talvez aqui um religioso, quem sabe aqui um homem que achava que conhecia, alguém que achava que conheceu a Deus. Olha, eu sei que você é homem severo. Olha a percepção que ele tem desse homem. Irmãos, como é que o homem é severo? Ele chama os seus funcionários e dá aos funcionários uma riqueza quase incontável para aquela época. Olha, eu sei que você é severo. Olha, eu estou com medo. Eu sei que estou com medo. Verso 24. Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Era um ladrão? Quem é que planta? Quem é que colhe o que não plantou? Ou ele é um milagreiro, né, que faz aparecer as coisas de qualquer forma, e ele sabia que esse senhor aqui não era um milagreiro, era um dono da fazenda, o dono de uma propriedade, e que junta onde não semeou. Então era um homem, um charlatão. Olha, por isso tive medo, eu tive medo e escondi o meu bem mais precioso, eu escondi o bem mais precioso que eu recebi. Eu abafei esse bem, Talvez uma ligação com a parábola do semeador, dizendo que o reino também é como alguém que recebe a boa semente e essa semente é abafada pelas pedras, abafada às vezes ali pelas sementes. Quem sabe esse homem até se encaixa nesse rol de pessoas que até inicia, mas ela está ali abafado. Ele não compreendeu o reino, ele não compreendeu o dono do reino, ele não compreendeu que o reino de Deus é partilhar. Ele não compreendeu que o reino de Deus é um reino de multiplicação, que o reino de Deus não é para mim apenas, mas o reino é um reino da multiplicação. Muito menos ele entendeu o dono do reino, aquele que olha, você, eu tenho medo, você é severo, você é... Ah, é? Tá bom. O dono diz assim para ele, é engraçado, né? Eu acho que, inclusive, que ele usa aqui de uma ironia. Uma ironia. O que é ironia? Ironia é uma figura de pensamento. O que é figura de pensamento? Figura de linguagem de pensamento. O que é pensamento? Nesse caso específico, a frase, a oração é escrita normalmente, as palavras de fato significam, ao pé da letra, literalmente aquilo que de fato elas significam, só que, ironicamente, o sentido na interpretação, no pensamento, a interpretação é modificada por quem escuta aquela mensagem. Você poderia dizer assim, meus alunos são inteligentes, meu aluno é inteligente, tirou 0. Você vê que a frase é normal, as palavras são as mesmas dentro do seu sentido, só que eu estou ironizando. Eu não sei se eu posso afirmar isso aqui categoricamente, mas me parece que na parábola há uma ironia, porque o Senhor responde assim, servo bom e negligente, você sabia, se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você sabe disso, eu não sou assim, você não está dizendo que eu sou assim, então era melhor você ter feito aquilo que deveria ter feito de fato. Então lança esse homem no fogo, pega o dinheiro que era dele, passa para aquele que ficou mais rico, porque a quem muito tem, mais terá, aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu coloco, aquele que tem pouco vai ter muito, aquele que é fiel no pouco vai ser sempre fiel, quem é fiel no pouco vai ser sempre fiel quando tiver muito, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel quando tiver muito, quem é fiel quando tem pouco tempo, quando tiver muito vai oferecer, quem é fiel quando tem pouco dinheiro vai ser fiel quando tiver muito, quem é fiel agora, quando em outra época vai ser fiel também, porque quem é fiel uma vez será fiel. E aí Jesus mostra exatamente essa ideia, né? Nessa mensagem. Olha, você não foi fiel, você não conhece o dono, você de fato não conhece o dono desse reino. Pode ser esse um dos motivos que em alguns momentos as pessoas não podem ser fiéis além daquele que o padrão humano percebe. Porque há um padrão humano, aquilo que é a expectativa do ser humano e de fato há aquilo que o homem cheio do Espírito Santo é capaz de produzir. Queridos irmãos, então creio que eu tenho a resposta. Porque Jesus chamou aquele homem de fiel? Porque 2 homens foram verdadeiramente reconhecidos como fiéis, como homens que tinham fidelidade, que eram leais? Conhecem a urgência do reino, não é para amanhã,
É para hoje, o reino é hoje, o reino é agora. Não é para quando eu tiver 20 anos, não é para quando eu tiver aposentado, não é para quando eu tiver muito dinheiro, não é para quando alguma coisa diferente, quando eu me casar, não é. Quando eu tiver filhos, não é. O reino é agora, é urgente. Segundo, é aquele que compreende o reino e multiplica as coisas do reino. É não ficar para si só, é dividir, é partilhar. O reino é o único que partilha e dobra. Que quanto mais você partilha, mais você tem. Isso é servo bom e fiel. E aquele que conhece o dono do reino, que sabe que sim, que é um Senhor importante, onipresente, onipotente, soberano, Deus das nações, mas também é um pai, é um homem, né? Jesus, um homem e Deus, mas você tem aqui um pai especial que capacita aqueles a quem ele chama, para que você possa desenvolver aí ou usar os talentos, as riquezas para o reino de Deus. Essa é a minha mensagem de hoje. Que Deus, meu querido irmão, possa abençoar a sua vida agora e sempre. Vamos orar. Deus amado, obrigado pela mensagem, pela palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. E o Senhor chamou homens fiéis, fidelidade, fruto do Espírito. Homens que conheceram a urgência do Evangelho, homens que multiplicaram a bênção que receberam. E homens, meu Pai, que conhecem o dono do reino, têm intimidade com o dono do reino. Isso é fidelidade, isso é ser fiel, isso é ser leal. Que o Senhor nos abençoe a todos os que estão colocando um pedido de oração agora na presença do Senhor. Seja enfermidade, finanças, relacionamentos, vida espiritual, incertezas, futuro, emprego, concurso, casamento, namoro, filhos, criação de filhos. Estão todos os pedidos colocados nas mãos do Senhor. É isso que nós oramos no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.